Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Na continuação desta meditação sobre a verdade sem muralhas, vamos considerar neste segmento a verdade perante as tempestades. A verdade tem um poder intrínseco, isto é, a verdade tem em si a capacidade de confirmar, de tornar claro e de auxiliar. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, o seguinte: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Significa que há um princípio ou lei que entra em operação quando a verdade é abraçada. Portanto, uma pergunta relevante é: de que forma é que a verdade é um poder que oferece segurança? E é o que iremos considerar nesta reflexão. Vejamos o princípio da verdade em operação à luz da ilustração que Jesus apresentou acerca da pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha e da pessoa que construiu a sua casa sobre a areia. Vamos ler em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 29. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Tomemos nota do princípio-chave nesta comparação que Jesus fez. O princípio é o de fazer com o que ouve. Em relação às palavras de Jesus, ouvir e praticar as palavras de Jesus produz um certo resultado. Nesta comparação que Jesus fez, o resultado de ouvir e fazer segundo as suas palavras ocasiona a segurança da pessoa. O que é construir a casa sobre a areia? O que é que isso permite à pessoa? Construir na areia, no contexto desta comparação que Jesus fez, é dar permissão ao equívoco. A pessoa que constrói a sua casa sobre a areia está sujeita a que a casa caia quando exposta ao impacto da tempestade. A casa cairá visto o seu alicerce não ser seguro. Esta parte nós compreendemos. Mas a parte que nem sempre é fácil de compreender é porque quererá alguém construir a sua casa ou a sua vida sobre a insegurança da areia. Uma razão é porque a pessoa prefere seguir outro raciocínio e não as palavras de Jesus. Isto é o mesmo que depositar a fé noutros conselhos, noutros ensinos, noutras crenças ou na força que a pessoa pensa que tenha para poder edificar a sua própria vida. No contexto desta ilustração de Jesus, construir a casa sem atender ao que ele diz é o mesmo que seguir um engano ou o equívoco. Equívoco é um engano não propositado ou um mal-entendido. Tanto o engano e o equívoco não dão lugar à verdade. Portanto, o engano condena a pessoa a viver na insegurança que é representada pela casa construída sobre a areia. O engano, pelo seu poder, escraviza a pessoa à insensatez. Os pensamentos da pessoa que vive debaixo do poder do erro levam a pessoa a viver sempre sujeita às inseguranças da sua própria construção, da construção da sua vida. Este tipo de poder prende a sua vítima ao estado da separação da verdade que Deus preparou para si. Lemos no Evangelho de João, capítulo 6, que certa ocasião, depois de ouvir o ensino de Jesus, que houveram aqueles que se afastaram do Senhor.
Perante este acontecimento, o Senhor Jesus perguntou aos discípulos se eles também queriam retirar-se. Vejamos o que disse Pedro. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 68 e 69. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. A segurança de Pedro e dos outros discípulos estava no facto de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Jesus tinha as palavras da vida eterna, por isso era seguro para eles ouvirem o seu ensino. Quanto aos que se afastaram, eles não discerniram a segurança que Jesus lhes oferecia. As pessoas ouvem a mesma mensagem, mas segundo o seu coração, cada um construirá a sua própria casa no tipo de fundamento que quiser ou que quiser escolher. Ouvir e praticar as palavras de Jesus é como construir sobre a rocha. Essa pessoa sabe que o impacto da tempestade poderá ser grande, mas descansa sabendo que as fundações da sua casa são seguras. O descanso desta pessoa é sustentado pelo poder ligado à revelação das palavras de Jesus. Consideremos novamente o texto de João capítulo 8, versículos 31 e 32, e sobre o qual refletimos no primeiro vídeo desta série, A Verdade Sem Muralhas. Podemos ler então João capítulo 8, versículos 31 e 32, que diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Crer e permanecer nas palavras de Jesus leva a pessoa à realidade de ser discípulo de Jesus. Notemos no que Jesus disse em seguida, no versículo 32, conhecer a verdade ocasiona a que a mesma verdade causa liberdade na pessoa. Portanto, o que ouve as palavras de Jesus e as pratica ou faz conforme o seu ensino, essa pessoa sabe que construindo segundo os princípios da verdade, que a sua casa na rocha está segura. Essa pessoa vive em liberdade. É interessante observar em Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, que as pessoas que ouviram esta comparação de Jesus ficaram maravilhadas com os seus ensinos. A multidão dizia que Jesus ensinava como quem tem autoridade. Ao ouvirem a verdade expressa por Jesus, eles foram edificados. A verdade ensinada por Jesus abria o entendimento e por isso os libertava. Como podia Jesus ensinar da forma que o fazia? Ele o fazia porque ele conhecia a palavra da verdade que lhe foi dada pelo Pai. Lemos em João capítulo 17, versículo 17, no contexto da oração que Jesus fez ao Pai, nós lemos as seguintes palavras. Ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, disse Jesus. E é sobre esta verdade que a nossa casa, a nossa vida deve ser construída. Compreendemos então a razão da grande diferença entre os ensinos de Jesus e os outros ensinos, ou vindo de outros ensinadores. Jesus conhecia e vivia a verdade e, por causa disso, ele podia ensinar com autoridade. Nesta ilustração, Jesus salientou a diferença entre o poder da verdade e o poder do engano. Os ensinos de Jesus são a verdade que dá lugar à manifestação do seu poder. Construir sobre a areia é dar autorização ao equívoco e toda a consequência que este possa acarretar. Construir informado e inspirado pelas palavras de Jesus é dar lugar à sabedoria e visão de vida que é segura. A falsidade, mediante as suas qualidades atróficas, mantém as pessoas num estado de nebulosidade de entendimento. O que é atrófico? Atrófico é a qualidade de impedir o desenvolvimento ou aquilo que mantém num estado de fraqueza.
A verdade, porém, revela e alivia as pessoas dessa atrofia e os guia à vivência na liberdade. O erro aproveita as qualidades da sedução. A natureza destas qualidades é apelar aos sentidos humanos. As Escrituras mostram-nos que as pessoas são atraídas porque permitem que os seus sentimentos sejam atiçados. Vejamos o seguinte texto bíblico, Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. A palavra concupiscência, traduzida do grego epithumia, significa ânsia ou sentimento forte por algo. A concupiscência é um desejo forte e, por isso, é uma forma de poder. O engano, que tem a forma de incitar, apresenta-se de forma atraente aos desejos que já possam existir na pessoa. Há duas áreas significantes no ser humano que a tentação atiça para poder ativar os desejos ou aproveitar algum desejo. Esta é a área da emoção. Esta é a área do prazer, ira, sensibilidades carnais, inveja, autogratificação e outras coisas do género. Estes sentimentos humanos podem ser estimulados. A outra área é a imaginação. Nesta área, a curiosidade, a criatividade, pensamentos e interesses egoístas são como que espuriados, despertando assim na pessoa mais ideias. Estas duas áreas estão ligadas aos desejos e por isso é bom vigiá-las à luz da verdade. Os desejos podem ter boas ou más intenções. O desejo pode ter vários alvos. Alguns são o alvo de alcançar mais iluminação, o alvo da realização pessoal, o alvo de armazenar mais bens materiais. Há que discernir o desejo e ver se este nasceu da visão que as palavras de Jesus nos transmite ou se nasceu no coração que não pratica as palavras de Jesus. Este aspecto é importante, porque o desejo da pessoa tem sempre uma forma de influenciar a construção da sua própria casa. Quando a pessoa se deixa levar por sentimentos que estão debaixo da influência do engano, o comportamento dessa pessoa passa a ser sinônimo com a construção da casa sobre a areia. O que a pessoa passa a contemplar tem a sua raiz no conteúdo que é providenciado pelo engano. Este é o poder do engano. O caminho estabelecido no engano nunca mudará as suas características e também nunca levará à verdade. Como Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 16 e 17, a boa árvore produz bons frutos e a má árvore produz maus frutos. Podemos ler este texto. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. A transformação da vida só sucede quando o engano é reconhecido pela pessoa e deixado para trás. Como é que opera o poder da verdade? O poder da verdade é manifesto aonde a casa é construída na rocha, porque aí é manifesta a compreensão que a pessoa tem da razão de se construir sobre a rocha. E é neste ato de fazer as palavras de Jesus que então o poder da verdade começa a ser manifesto. O poder eficaz da verdade é manifesto quando as águas e vento batem contra a casa que está construída sobre a rocha. O poder da verdade opera onde as palavras da verdade são ouvidas e praticadas. É o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. O poder da verdade opera onde a pessoa tem o cuidado de usar o bom material para construir a vida. Não é no sentido do materialismo, mas no aspecto dos princípios que são implementados, valores que são mantidos e a qualidade de alvos a serem alcançados.
Estas características dão qualidade à vida. Há algum materialismo que poderá ser necessário no sentido dos meios necessários para fazer face à vida. Porém, como podemos compreender pelo Evangelho de Jesus, a vida é muito mais ampla em significado e alcance do que a limitação do material. O que eu creio que Jesus estava a ensinar quanto à importância de ouvir as suas palavras e as praticar é que, tendo a iluminação vindo das suas palavras sobre o que é real e de consequência terrena e eterna, nós podemos construir a nossa casa com segurança. As tempestades vêm com aviso prévio ou sem aviso. Mas o que tem vivido, ensinado pelas palavras de Jesus, essa pessoa continuará segura. A sua visão de vida determina a sua vida terrena e a prepara para a eternidade. Não há como estar construído sobre a rocha. Há tanta coisa que muda e por isso perde as suas garantias. Mas aquilo que permanece para sempre dará sempre a sua segurança. Jesus disse que as suas palavras nunca passarão. Elas não passarão. Mateus 24, 35. Porque não caiu a casa debaixo do grande assalto da tempestade? Na sua comparação, Jesus explicou que foi porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, 25. Qual a garantia que a pessoa terá da sua casa não cair? Se estiver construída sobre a rocha. Está escrito em Provérbios capítulo 24, versículos 3 e 4. Com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Quero ainda ler mais alguns versículos. Deuteronômio 32, versículo 4. Em relação a Deus, este versículo diz: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Ainda mais uma passagem, Salmo 62, versículos 5 a 8. E este trecho é tão bom e inspira-nos. Talvez poderá querer fazer desta passagem, Salmo 62, versículos 5 a 8, uma forma de oração a Deus, porque diz assim: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Sim, Deus apresenta-se a nós como aquela rocha inabalável em quem nós temos segurança. Temos a palavra de Deus que nos tem sido revelada por Jesus, e o Evangelho de Jesus realmente é as boas novas, aquelas alegres notícias que Jesus nos deu e que estão alicerçadas em toda a revelação de Deus. E esta revelação de Jesus, conforme lemos no Evangelho, é que Jesus é a nossa rocha, é a nossa segurança, e o que Ele nos ensina ajuda-nos a viver então em segurança. Onde é que tem construído a sua vida? Que tipo de fundamento é que tem usado na construção da sua vida? Jesus apresenta-nos o seu caminho, que é seguro. Será oportuno vir a Jesus, se nunca o fez, e dizer a Ele: Senhor Jesus, eu acredito que tu és o Filho de Deus e tu tens as palavras da vida. Eu as aceito com fé a salvação que me ofereces. E a partir de agora quero confiar mais na tua palavra no que na minha própria força ou sabedoria que tem estado separada de ti. Fala assim com Deus, sempre em nome de Jesus, porque é por Jesus que nós chegamos perto do Pai. É em Jesus que temos acesso a Deus Pai. Quero encorajá-lo a ler um pouco da Bíblia todos os dias, porque isso vai ajudá-lo na sua fé e a crescer no conhecimento das coisas de Deus.
Fale todos os dias com Deus, sempre em nome de Jesus, porque Deus conhece a sua vida e Ele está sempre ao seu alcance. E logo que possa, frequente uma igreja que ensina o Evangelho. Isso será tão útil para a sua vida. Também quero encorajá-lo a ver os vídeos anteriores. Eu estou certo que o poderão ajudar, serão uma ajuda espiritual. E a ajuda espiritual vem em muitas formas, e uma delas é através do conhecimento da palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus e certamente será edificado. Que Deus o abençoe.